É, eu acho que é melhor, né? Não, talvez eu fique meio baixo. Vai ficar mais baixo. Acho que deu, filho. Tá bom. Bom. Pô, esse pastor não traz Bíblia? Não trago Bíblia, né? Pois é. Tudo bem aí? Você não quer uma cadeira mesmo pra você ficar melhor? Acho que tá bom, porque senão... Não, tá bom, Filho, é a tranquilo. cadeira que tá ali. Mas tá bom, mãe. É essa altura mesmo. Tem que ser. Pra Se é poder... mais reto, bota um livro mais grosso embaixo. É, Fica mais em pé. boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Maravilha, agora deu no ângulo exatamente certo. Pois é, meus amados. Dona Samira está aqui junto. Oi, turma. Tamo juntos, Dona Samira. Olha o Chico. Oi, pessoal. Lá está o Edson, meu irmão. Pois é, meus queridos. A minha esposa Nancy. Se a gente pode diminuir o livro, mas você senta numa cadeira mais confortável. Estamos tentando ajeitar aqui, meus amados. Peraí, só um pouquinho. Segura aí, pai, o teu. Tá, segura aí, vamos ver. Só um pouquinho, irmãos, a parte técnica. Estamos ajeitando. Peraí, Samirinha. Um pouquinho, Só meu um amor. pouquinho. Deixa eu jogar esse banquinho pra trás e você senta nessa Ok, cadeira. vamos ver. Só um minuto, irmãos. Todos estamos aqui. Opa, Esse tá bom. quase que atropelei o Chico. Qualquer coisa a gente diminui mais um. Eu acho que pode Segura, diminuir tá. aquele um Segura ali. Isso, esse daqui mais. Maravilha, Aí, pronto. maravilha. Acho que mais um, Pri. Agora. Muito bem. Viu? Bom, Devolver os livros. pode devolver. Tá bom, hein? Está bem, estamos aqui com muita gratidão na casa do meu irmão Edson, E... né? Tudo está bem, irmã Heloísa, Glaucio, e todos os irmãos. Aqui está a Samira, fazendo um oi para todo mundo, né? Graças a Deus. Né? Tá tudo firme? Tá bom, isso mesmo, Samira. Estamos nós. Olha o Chico lá embaixo, correndo para lá e para cá. Né? Ô Chico, você está bem? Esse é o famoso, como diz o Edson, o Chicão. Chicão. Ele é primo da Chicória. Bom, pessoal, então nós estamos juntos aqui na casa do Edson, dando graças ao Senhor por todos. A dona Heloísa disse que passou lá em casa e que dá todos os bichinhos bem. Manda lembrança para nós, a Pink e a Jade. Já pensou? Né, ô Chicão? A Pink e a Jade mandaram lembrança. Bom, está aqui o meu irmão Edson ali, fazendo um oi. A irmã Samira também aqui fazendo um oi. Um monte de corações. Olha os corações. Tá aqui. Lá está o Cris, lá está a Priscila, o Felipe, o André, a irmã Letícia, a Nancy, minha amada esposa, a Sônia e a minha mãe, Dona Maria. Todos nós estamos juntos nessa mira. Ei, maravilha, hein? Opa, lá está o Chicão. E ele também. O Chicão. Claro, claro. Ele falou que queria ser apresentado. Pode, claro. Bom, meus irmãos, Quero ver. chegamos agora, né, de uma volta, de um passeio bem legal com todo mundo, no parque lá do Taquaral, na Lagoa. Foi muito bom. Deus tem nos ajudado a estar seguindo cada dia, né, na jornada dos dias, e vamos ter um tempinho. Bem-vindo a todos que estão a bordo conosco, irmão Cláudio também, todos os amados Denilson, todos que estão acessando via Facebook, que hoje é o único modo de acesso, né? Estamos pedindo a Deus que nos abençoe. Todos nós aqui, está um calor aqui em Campinas, São Paulo, né?
mas um pouco mais ameno do que já esteve aí esses dias, pelo jeito, né? Não é mesmo, Samira? Tá um pouquinho menos calorão, né? Estamos conseguindo. A gente tá um pouco maluquinho. É, né? Samira, você está firme com o Senhor Jesus? Está firme. E o Chico também. E Chico também. E você quer dizer para as criançadas lá se entregar a Jesus? Pode ser? Eu quero presente, criançada. Ah! Quer presente. Foi muito bem. Né, queridos? E que o Senhor nos ajude nessa jornada. Jaziel, meu irmão querido, irmão Jaziel, chegamos nesse momento da história, né, irmãos? Que, vamos dizer, historicamente, pela caminhada tradicional da humanidade. Boa noite, Sérgio, meu irmão também. Temos no calendário o Natal, né? E, enfim, se celebra de alguma maneira essa experiência de Natal, né? O Natal já foi muitas vezes cantado, né? Já foi muitas vezes, vamos dizer assim, filosofado, em poesias, em livros, né? em hinos e em músicas diversas, através da história. Às vezes ele é mais lembrado, às vezes menos lembrado, às vezes ele é bem próximo da Bíblia, às vezes ele é muito distante da Bíblia. Todas essas situações, né, vão acontecendo durante a história e faz-nos ver e saber que nós estamos diante de uma quantidade absurda de versões sobre o Natal, e que a gente pode estar trilhando conforme aquela ideia. Ó, quebrou um copo lá na cozinha, né? Conforme a visão que a gente venha a ter de algum evento, no caso do Natal, conforme a visão que a gente venha a ter, são as conclusões que a gente possa ter também. E quando a gente lida, viu, meus irmãos, quando nós lidamos com eventos fortuitos, que não têm, de fato, importância vital, nós podemos ter, vamos dizer assim, uma quantidade de opções ou de interpretações, e que não vai fazer diferença alguma na vida de ninguém, né? Se nós estivermos diante de situações não vitais e não extremas. Outras situações vitais e extremas, se você tiver uma percepção errada, uma ideia errada, se você tomar um caminho errado, né, as consequências são também inevitáveis, são vitais, né? E quando se trata da ideia de Deus, a mentalidade do ser humano jogou para o campo da opção, da interpretação e da religião, de modo que, de acordo com a ideia geral, quando se trata de Natal, quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, tanto faz o que cada um acredite, não importa, né? E isso traz, de fato, consequências bizarras também, né? E tristes, terríveis. Assim, a interpretação errada das coisas, meus amados irmãos, ela começa já de longe, né? Já de longe. Minha irmã Milzede, Deus abençoe, irmã Milzede. Nós estamos aqui muito gratos a Deus também pela tua vida. Todos os amados, alguns aqui se lembram de ti, como a irmã Sônia ali, ó. A irmã Nancy ali, ó. A minha mãe está ali. E tem ali o André, nosso filho. O Felipe, o mais novo. A Pri, olha os três ali. Agora apareceram, pela graça misericordiosa de Deus, a Letícia, que é a esposa do André. E que é o Cris, esposo da Priscila. E a Samira, filhinha do André, com a Letícia.
né? Então, irmã Meusede, nós agradecemos a Deus pela sua vida também, né? Irmã Gemima. Irmãos, nós somos alcançados por ação de Deus, né? Em nos permitir viver, nos encontrar em seu modo tão profundo e tão intenso. Deus, no seu cuidado, né, ele vem ao nosso encontro. Mas como é isso? Por que Deus vem ao nosso encontro? Né? Há registro da parte de Deus de que nós fomos criados numa distinção tão peculiar, tão diferente, né, Samir? Uma distinção... Oh, obrigado. A aguinha aqui, ó. Porque tá muito calor. Tá um calor, obrigado. Sua assessora, né? Minha assessora direto dando aguinha para mim, tá bem aqui do lado, né? É isso mesmo. Então, né, nós estamos querendo muito, muito, muito aprender como é que acontece esse encontro com E Deus. como começa a chuva? Tá vendo? Queremos aprender coisas assim. Então, gente, o Senhor relata em seu cuidado, né, em sua maneira de falar, e isso então passa para o campo da revelação, né? É o campo da revelação. Nos foi dado uma condição de seres criados com uma condição de relação com o Criador, né? Foi dada essa intimidade com Deus, chamado isso na Escritura de Éden. Éden, né? Muita gente vê relato do lugar chamado Éden. Realmente, Éden também é um lugar. Éden também. Notem, irmãos, é importantíssimo demais nós fazermos a conexão entre lugar e condição, principalmente a condição que o ser humano está diante de Deus, né? Para que de fato aconteça o Éden. Porque o Éden é uma condição de estar em Deus. A partir dessa condição, irmãos, de estar em Deus, o lugar que você está, ele também é um Éden, né? Se de fato você está em Deus, se você está em relação de intimidade com o Senhor, o lugar que você vive é um Éden. Mas se você não está numa relação de intimidade, de profundidade, no sentido que deve assim ser, se isso não acontece, não importa o lugar que você esteja, meus irmãos, não importa o lugar que você esteja, ele pode ser cheio de todo o requinte, ele pode ter todas as condições que o dinheiro possa comprar, e tudo aquilo que você possa imaginar você possuir, mas você não terá um Éden. Você não terá, não acontecerá, né? É verdade que o ser humano, ele bem que tenta fazer assim, né? Sobrepor a sua condição de um status distante da relação que deveria ser para que o Éden aconteça dentro de si, né? Esse estado edênico, isto é, esse estado de relação bastante profunda e conjugal, esse estado de relação conjugal, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez dele, meus irmãos. Deus nos fez dele, por meio dele e para ele. E quando Ele nos fez dele, Deus então deitou Adão, o fez dormir, e a mulher veio de dentro de Adão. Então, Deus fez a mulher a partir do próprio homem, né? O que já é uma profecia que nós temos falado sempre juntos, né? Nós já conversamos sobre isso, e é uma das primeiras profecias na Escritura.
Quando o Senhor tira a mulher de Adão, é uma profecia sobre Jesus mesmo lá na cruz, nos tirando de dentro dele na cruz, nos fazendo a sua noiva, a sua esposa, a sua mulher, o seu povo. Então, essa relação conjugal, isso é Éden, isso é o lugar de prazer entre Deus e o ser humano. Esse é o lugar que Deus preparou para que haja, de fato, a grande bênção da relação de paz, né? De paz, do verdadeiro amor, da verdadeira graça de viver como se deve viver. É uma relação. Eles permitiram uma opção. A mente deles foi alcançada com uma ideia de que há uma alternativa à relação com Deus, né? Então Deus está alertando o ser humano a que, mesmo que aconteçam ideias diversas dentro da tua mente, tu vigie o teu coração, o teu sentimento profundo, o teu ser. Tomar conta dentro de ti, e ela vai, de alguma maneira, nós estávamos falando aqui agora há pouco, as ações, elas tramitam dentro do coração em forma de ideias. Elas vão estar ali tramitando até que elas vão gerar as ações. E as ações ante Deus, elas vão estar passando do campo das ideias para alterar a direção e a palavra de Deus como conteúdo da sua identidade profunda. Alternativa a Deus, quando ela admite isso, ela vai estar acolhendo uma condição de, vamos dizer assim, a Bíblia chama isso de adultério. Você está num adultério, numa prostituição, porque você foi feito da intimidade do Senhor, a imagem e semelhança dele, assim como a mulher, da intimidade do homem, do seu próprio ser, foi tirada a mulher, né? Então, essa condição aconteceu com o ser humano, e ele sai da condição de Éden e percorre o próprio universo criado. Hoje nós estávamos comentando que beleza que é ver o universo criado. A gente estava comentando várias coisas sobre isso, né? Observar essa obra. Mas o ser humano saiu fora da relação de Éden com o Senhor, ele deixou essa relação e percorre o mesmo universo. Nota que é o mesmo, que até poucos minutos atrás, era um Éden, mas agora não era mais. E ele passa a se esconder do próprio Deus, né? Ele passa a se esconder de Deus. Ele vai tomar uma condição de vida que ele vai trabalhar, né? Opa, tem uma pessoa falando, né? A concorrência. Eu concorrendo comigo mesmo. Então, ele vai trabalhar numa relação, né, com tudo que existe, numa maneira de acobertar. O próprio ser humano vai tentar acobertar, encobrir a si mesmo, de que é possível continuar existindo, né, sem aquela condição de Éden, de prazer, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Afinal, ele continua respirando, ele continua vivendo, só que ele se esconde de Deus, né? E quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, meus amados irmãos, no versículo 9, nós já falamos algumas vezes isso, mas é importante lembrar, como diz lá na aviação, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Então, quer dizer, Gênesis 3:9 é a primeira ação missionária no mundo. A primeira ação missionária no mundo. É a primeira pergunta, é a primeira ação de busca que vem da parte de Deus. Boa noite, irmã Lúcia, também irmã Gemima, tantos amados, né? Queremos muito que nessa condição
de conduzidos pelo Senhor, sejamos alimentados pela palavra dele e conduzidos nessa relação que não tem outra forma de acontecer a não ser conjugal. Não tem outra forma de nós nos relacionarmos com o Senhor, com Cristo, a não ser conjugal. Ou você está casado com Cristo, né? Ou você está casado numa relação de intimidade conjugal com Ele, ou você não está. Com Cristo significa com Cristo, não é com religião, não é com denominação, não é com qualquer coisa, com qualquer elaboração mental, qualquer modelo que você possa criar, que o ser humano é a maior prova da sua habilidade de se esquivar de Deus. Então, Gênesis 3:9, Deus vai percorrer o caminho entre o Éden, que é o próprio Deus, que faz acontecer, e aquele estado desgraçado do ser humano que acreditou que ele poderia ter uma condição de continuar a sua vida através da sua própria maneira de lidar com aquela distância de Deus. O ser humano acreditou e acredita. Ele continua acreditando, né, que ele tem alguma condição de levar as coisas sem que aconteça essa profundidade de relação conjugal com Cristo. Né? Ele tenta fazer assim. Então, Gênesis 3:9 tem a primeira pergunta, né? Onde estás? Isto é, qual pensa, né? Pesa a tua condição, né? Pensa na tua condição. Então, amados e queridos irmãos, né? A revelação de Deus é sempre na intenção de que o ser humano pese a sua condição, pense na sua condição. É preciso nós termos essa compreensão. Não é que o ser humano faça festa de Natal, embora ele possa fazer festa de Natal. Não é que o ser humano construa um tipo de aparato religioso, não é isso, e nem é para ele construir isso. Mas é para que o ser humano pense, né? Ele está lá escondido. Deus encontrou o ser humano escondido. Atrás de quê? Né? Atrás de que ele está escondido? Né? Naquele caso lá do Éden, de Gênesis, eles estão escondidos atrás de umas moitas, de umas folhas. Né? Mas é evidente que nós somos hábeis. Hoje não precisa ninguém ficar fazendo roupa de folha. Hoje tem roupa de tecido mesmo. Hoje tem acessórios. Naquele tempo não tinha shopping. Naquele tempo não tinha lugar para comprar muita coisa. Sem qualquer lugar para comprar qualquer coisa, eles conseguiram fazer uma roupa de folha. Né? Agora, imagina hoje com a quantidade de coisas que a gente tem para evitar que a pessoa não pense. Não pense. Simplesmente tenha tudo que você quer, mas não pense. Não pense. Né? Mesmo nessa condição narcótica, né, de narcocomercializar com você mesmo, que a pessoa entra num estado de narcotização, que ele começa a negociar dentro de si, para não pensar. Né? Mesmo assim, o Senhor foi lá, ele consegue, ele alcança o ser humano naquela condição. Né? Então, ao alcançar o ser humano, ele vai ver o ser humano como a gente vê, a gente tem medo, as pessoas têm medo de Deus. Como que é esse medo? A palavra, hoje se usa muito a palavra fobia, né? A gente está acostumado com a palavra fobia. Né? Tem fobia de tudo. Né? As pessoas têm que aceitar tudo, mas ao mesmo tempo têm fobia de tudo. Como que pode? É uma contradição.
O mundo diz que você tem que aceitar tudo, e ao mesmo tempo, qualquer coisa que você não aceite é fobia. Mas a palavra de Deus diz que, de fato, há uma fobia de Deus. Essa é a fobia maior do coração humano. Ele tem fobia de Deus. Ele não quer se encontrar com Deus. Ele pode fazer qualquer negócio, mas encontrar com Deus ele não quer. Né? E ele acredita dentro dele que se ele se encontrar com Deus, alguma coisa não vai dar certo por aquilo que está composto nele. Uma vez nós conversamos, até o Edson de vez em quando lembra disso, que ele falava assim, que a gente disse um dia para ele assim, Edson, não tenha medo de tudo aquilo que está sendo tirado de ti. Não é isso? Lembra, né? Tudo aquilo que está sendo tirado de ti não é de Deus. Deus está tirando aquilo que não é dele. E aquilo que Deus vai colocar, então não tenha medo. Deus olhou para o primeiro casal escondido atrás do mato com medo dele. Já pensou, irmãos? Com medo de Deus. Aí Deus olhou para eles e disse assim, mas o que vocês estão fazendo com fobia de mim? Por que vocês estão com fobia de mim? Ah, o Senhor vai nos matar de algum jeito, alguma coisa Deus vai fazer. Deus ia levar vida para eles. Levar vida. Mas eles acreditavam. Irmãos, já pensou? Você tem uma mente que você gera uma crença agora que o Deus que antes criou você, que amou você, que fez tudo para você e tudo por você, agora vai atrás de ti para te matar. Sendo que você já está morto. Só de pensar isso já é um resultado disso. Só de tentar negociar Deus para ele ficar uma distância segura, para não tirar certas coisas de dentro de ti. Isso é uma fobia que geram elementos narcóticos que permite você ficar cada vez mais naquele negócio que um dia Lúcifer fez. Em Ezequiel 28, está escrito que Deus revela lá em Ezequiel 28, que o Lúcifer fez um comércio com ele mesmo, dentro dele mesmo, negociando determinadas virtudes que ele precisaria ser reconhecido, e no caso, né, em lugar de Deus, junto com Deus, e acabou virando aquilo uma situação de nova identidade de Lúcifer. Agora Lúcifer passa a ser Satanás, né? E esse satanismo toma conta do coração dos homens quando eles se escondem de Deus, atrás de quê? É tão vasto, irmãos, é tão vasto o campo do esconde-esconde com Deus. Isso são satanismos, que a pessoa fica ali, né? Mas Deus vai buscar. E quando ele encontrou o ser humano, ele os buscou com aquele amor tão impossível, inexplicável, né? Que alcançando o ser humano ali, ele diz sobre Cristo. Ele fala sobre Cristo, porque está em Cristo a formação dentro do ser humano da nova vida, que é a nova vida é o quê? É Cristo dentro do ser humano, né? Dentro do ser, é o ser humano sendo feito de novo. Ele precisa ser feito de novo, meus irmãos queridos. Irmã Sara, saudade de ti, né? Deus abençoe tua vida né, e todos os teus amados. Estamos pensando juntos aqui nessa expressão, né, de Natal. A expressão do Natal é a manifestação que Deus faz de si mesmo, né? O Natal está respondido em Apocalipse 1:1. O Natal está respondido em Apocalipse 1:1. Deus está dizendo assim, olha lá em Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, irmãos queridos. Revelação de Jesus Cristo. Irmã Alana, Deus abençoe. Sentimos saudades e as saudades expressam o nosso amor e as orações são o resultado disso também por ti e pelos queridos aí na tua casa, né? Irmãos, o Natal é respondido em Apocalipse 1:1, né? É a revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação de Jesus Cristo, ela
é a manifestação que Deus faz do seu amor profundo, que começa desde antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Percorre a história do ser humano, né? Chega até no momento da manjedoura, do nascimento de Jesus, do momento em que o eterno Deus, em seu amor, né? Ele, numa relação de amor também e comunhão em Cristo, com Cristo, né? O Criador de todo esse universo, ele se torna pessoa. João capítulo 1 fala sobre isso. João capítulo 1 fala do Natal. O Natal é a manifestação corpórea também de Cristo. É uma manifestação corpórea, é uma parousia. É uma parousia, como nós falamos outro dia, nas nossas conversas diante do Senhor, conforme 2 Tessalonicenses afirma, da parousia final. A parousia é a manifestação visível de Cristo, de acordo com Tessalonicenses, na sua vinda, né? Mas o Natal é uma parousia de Cristo também, é uma manifestação física, visível de Cristo, na sua obra de alcançar o ser humano escondido atrás das quantidades absurdas de moitas, né? E na sua condição de aniquilado e de estar à deriva como o ser humano está. Em Lucas, no capítulo 24, em Lucas 24, há um momento em que Jesus ele se encontra com os seus discípulos, né, alguns discípulos, que estavam indo embora. Quer dizer, Jesus tinha morrido lá na cruz e eles perderam a esperança qualquer. Não tinha mais nenhum tipo de visão a respeito da grandiosidade da obra de Deus ou da dimensão do status todo que Deus tem de fato a fazer na nossa vida. Para eles, Cristo morto é o líder morto. O líder morto acabou qualquer coisa, né? Então não tem mais. Mas acontece que Cristo morre no ato de redenção, né? No ato de um cordeiro que precisa ser morto para que a nossa vida seja resgatada na dimensão que precisa ser resgatada, que só Ele pode fazer isso. Não foi Maria que morreu na cruz, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Mateus, não foi Papa, não foi pastor, não foi religião, não foi ninguém. No entanto, a gente vai observar também essas interpretações, vamos dizer, alinhadas com a ideia de Natal e de Jesus, né? A gente precisa dizer essas coisas porque as pessoas estão anexando interpretações junto com Jesus e mantendo essas interpretações, não é, no valor que o seu coração possa dar, igual ao de Jesus. Por estarem ali dentro do coração, elas podem ser até, vamos dizer, faladas, mencionadas, como não tendo o mesmo valor que Cristo. Mas uma vez que estão lá no coração, a nível de serem mantidas, elas assumem o mesmo status que Cristo lá. Então não pode haver esse lugar dentro do coração humano para qualquer outro elemento, outra coisa, outra pessoa, a não ser Cristo, né, irmãos? Então, o texto de Mateus, de Lucas 24, então nós temos aqui no versículo 'Os irmãos se lembram, pelo que diz as Escrituras, do encontro com aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? O caminho de Emaús era uma distância já percorrida, também uma moita. Eles correram atrás de uma fuga, né? Ir embora, enfim, foram para lá. E diz aqui no capítulo 24, vamos ver aqui. Opa, tá.
Vamos ver aqui a partir do versículo 13, meus irmãos. Bom, eu creio que todos os irmãos lembram desse texto, mas, como nós temos falado, temos que ter muito cuidado com o que lembramos, né? Porque a palavra vai mexer com o nosso ser a ponto de ser uma revelação e não um estudo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, e iam conversando sobre as coisas que aconteceram. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e ia com eles. Então, não tem como impedir o jeito, vamos dizer assim, cuidadoso de Deus se aproximar de nós, de Jesus se aproximar de nós, né? Não tem como impedir isso. Ele vai se aproximar, Ele vai querer nos tocar, Ele vai fazer isso, né? Nosso ser, dependendo das nossas próprias construções, nós vamos ter andado. É impressionante, porque aqui não fazia um dia, né? Não fazia um dia da morte de Jesus ali. E eles estavam indo embora. E nessa ida embora, a construção da ideia deles em relação a Jesus era tão distante da pessoa de Jesus, que de fato Jesus era, que eles não conheceram Jesus, não sabiam quem era Ele, não reconheceram Ele. Então, diz o versículo 16, no 15 diz que Jesus se aproximou e ia com eles. E no 16 diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quer dizer, é uma situação desgraçada para discípulos de Jesus, irmãos, né? O que a gente tem visto nesses momentos da história da humanidade é a dificuldade que há em que os filhos de Deus têm uma dificuldade imensa de reconhecer Jesus na relação que tem que acontecer entre eles, entre eu e Cristo, entre você e Cristo, né? Então nós queremos prosseguir nesse último dia que nós estamos vivendo. Esse é um período da história, irmãos, não é um período qualquer, é o último, nós estamos vivendo no epílogo, né? No epílogo da história. Esse é o último capítulo do livro. Esse é o último capítulo. Não tem mais nenhum depois, né? Não tem mais nenhum depois. Por que a gente sabe disso? Porque Jesus falou que Ele é a plenitude. Vocês devem lembrar, né, de Gálatas 4:4. Vindo a plenitude, quer dizer, não há mais nada depois para acontecer. Aconteceu aquele que é a plenitude, aconteceu Jesus. O acontecer Jesus deve gerar, pela revelação de Deus a cada coração, a cada um, em cada coração, uma reflexão de profundidade, de tal forma que nós temos que trabalhar esse pensamento dentro do nosso ser, a ponto, bom, então a plenitude chegou. Se a plenitude que é Cristo chegou, o que significa a minha vida dentro desse tempo, né? O que significa eu percorrer esse período de tempo que é o epílogo da história? Quais são os atos de Deus que devem acontecer e que não são maiores que Cristo, porque Cristo é a plenitude, mas então eu estou envolvido nisso. Que atos de Deus devem acontecer em nós? Em nós. Se somos de Cristo, se somos corpo de Cristo, atos de Deus devem acontecer em nós, meus irmãos.
obras de Deus, ações de Deus, né? Ações que significam uma relação conjugal acontecendo. Eu preciso estar numa condição de reflexão profunda, é a mesma coisa que um casamento. Mas é evidente que pensar em casamento hoje, numa condição tal em que os relacionamentos são tidos como ocasionais, os relacionamentos são tidos como algo absolutamente, vamos dizer, superficial quase. Não há uma profundidade tal em geral, né? Em geral, as pessoas tendem pela manifestação diária de que casamento é algo absolutamente temporal e que pode ser desfeito a qualquer momento, né? Não há uma percepção, então não é percepção de profundidade, porque toda a ideia de relacionamento, de profundidade que há no amor, ela está sendo cortada do ser humano, né? As pessoas podem ser chamadas de cristãs. Recentemente nós temos visto casos no Brasil que a gente chama de pessoas que são culturalmente tomadas por uma ideologia que não corresponde com a ideia de liberdade. As pessoas são nitidamente marxistas, culturais. Elas são gramscianas culturais. Elas mantêm pensamentos, vamos dizer, na linha política de imaginar a vida como se fosse ideologicamente alcançadas já por ideologias de Gramsci. Mas de onde vem a ideologia de Gramsci, de Marx? É da primeira besta que age no último dia. A primeira besta, temos falado isso várias vezes, né? A primeira besta que age, conforme Apocalipse 13, ela trabalha em montar mentalidades de acordo com essa ideia de domínio de massas, né? Apocalipse 13. Aí Apocalipse 13 também apresenta a segunda besta, que também trabalha o esvaziamento do sentido conjugal da relação com Cristo. A maioria das pessoas estão pensando culturalmente num esvaziamento do sentido do amor, o esvaziamento do sentido das relações. Então, quando você diz assim, a relação com Cristo que Ele procura a gente, ela está sendo trabalhada numa dimensão conjugal, né, em que a palavra de Deus toma, né, deve tomar o nosso ser profundo, o nosso ser numa intimidade. Quando você conversa com a sua esposa, quando você e elas são um, e vocês percorrem os dias como um só coração, né? Lucas 24 diz assim, 24, os olhos não conseguiam reconhecer Jesus, né? Os olhos não conseguem reconhecer. Quer dizer, por que os olhos não conseguem reconhecer? Há uma distância muito grande do coração em relação àquela pessoa, de tal modo que ao olhar não se vê, né? Então, a distância entre o que você tem no coração, dentro de ti, meus irmãos, dentro de ti, e aquilo que você tem na tua frente, não pode ser diferente. Se você tem um Cristo, ou o verdadeiro Cristo dentro do teu coração, aquele que de fato é o Cristo é reconhecido por ti como pessoa que te dirige a tua vida, e em tudo que você faz, e em tudo que você percebe no teu movimento de vida. Você vai gerar um tipo de vida perto de ti, em que Cristo vai ser reconhecido ali, meus irmãos. É claro que Cristo quer isso para nós. Ele quer que, de fato, os atos da nossa vida
gerem condições de Cristo ser reconhecido naquilo. O Senhor Jesus, se você tem Ele no teu coração, Ele precisa ser reconhecido na tua casa, nas operações que você tem dentro da tua casa, naquilo tudo que você tem na construção da tua vida. Ele precisa ser reconhecido. É uma comunhão. Quer dizer, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Quem que pode falar isso? Quem que pode falar isso? Só se for a priori. Porque a posteriori, a mesma pessoa que olha o céu, ele diz assim, isso é produto de uma explosão. O mesmo olho, a pessoa tem um olho, você também tem um olho. Um diz, isso foi Deus que fez. O outro que tem um olho também diz, não, isso não foi Deus que fez. É o mesmo mundo visto. Né? Então, no entanto, o mundo foi feito por Deus. Mas quem pode reconhecer Deus na criação do universo? Né? Então, somente aquela pessoa que tem o Senhor dentro do seu coração, ele pode reconhecer, senão ele não vai reconhecer. Então, a obra que está sendo feita na tua casa, na tua vida, nos teus momentos e ambientes, a construção dos teus dias, precisa expressar, se você é do Senhor, que expresse. Né? Porque nesse último dia, que expresse Cristo. As pessoas vão olhar você onde você estiver, no teu trabalho, né? Onde você estiver na tua relação, andando pela rua, como diz lá em Deuteronômio 6, né? Irmãos, Deuteronômio 6 é isso, Deuteronômio 6 é isso, né? Andando pelo caminho. Lembra Deuteronômio 6? Isto é, o Senhor vai ser reconhecido, esse é a expressão para o último dia. Deuteronômio 6. Em todo o lugar e em todos os momentos, as pessoas vão olhar para você e falar, aqui tem um Cristo aqui. Eu estou vendo um Cristo. Se você olhar para você e pensar assim, será que as pessoas ao olharem para mim estão vendo que há um Jesus ali? Se você tiver dúvida que as pessoas ao olharem para você imaginem ver um Jesus, é importante, claro, a gente tem que ter essa crítica pela palavra de Deus, ao olhar para nós e falar, Senhor, misericórdia, me cubra de tal modo com Cristo. Porque esse último dia é marcado, irmãos, só tem 2 tipos de gente no mundo. Diz o Salmo 1. Só tem 2 tipos de pessoas. E essa fala que nós estamos falando aqui, irmãos, não vá camuflar Jesus com o Natal. Essa festa toda que está acontecendo por aí. Não camufle. Não faça essas coisas, essas camuflagens, esses tipos de... Nós, né? A gente perceba essa condição. Senhor, eu preciso muito estar ciente de que a congregação dos justos, isso é, aqueles que estão ajustados em Cristo, né? Estão em comunhão, entre nós estamos em comunhão, é uma congregação dos justos, isto é, há de fato uma koinos, há uma família de Deus. O Salmo 1 expõe a mesma coisa que Apocalipse 12:17, né? São aqueles restantes que guardam os mandamentos de Deus e são a evidência. Irmãos amados, a palavra mártir é traduzida por testemunho. Testemunho é tido por muitos como você ficar falando de Jesus, entregando folheto, dando Bíblia, indo para uma igreja. Irmãos, não é assim. Não é assim. A evidência de Cristo é cada um de nós. A esposa, o corpo de Cristo, ele é vamos dizer assim, ele é uma pessoa. O corpo de Cristo é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa.
O corpo de Cristo é uma pessoa. Então o que acontece? A palavra de Deus, uma pessoa, fala com o corpo de Cristo, uma pessoa. Cristo fala com a sua noiva, com a sua esposa. Cristo é a palavra de Deus. O corpo de Cristo é a noiva de Cristo. O povo de Deus, quer dizer, aqueles que são corpo de Cristo, eles são alvos da fala de Jesus. Então, essa fala de Jesus é uma pessoa falando com outra pessoa. É uma pessoa falando com outra pessoa. Né? Então, não há nesse meio uma igreja. Não há nesse meio uma denominação. Irmãos, é preciso que cada um que de fato é uma construção desse corpo, porque nós fomos feitos corpo de Cristo na cruz. Nós fomos feitos corpo de Cristo, edifício de Deus. Também somos chamados de edifício de Deus. Então, é a pessoa de Jesus falando com a pessoa da sua noiva, da sua esposa. E nós precisamos ouvir e termos uma relação conjugal acontecendo. Dia a dia. O testemunho, meus irmãos, o testemunho é uma evidência. A palavra martírion, é você, minha noiva. Por exemplo, né? Vamos dizer no sentido assim, quando as pessoas olham para Priscila, elas vão ver o Cris, no sentido do testemunho. Elas vão saber que há o Cris ali junto com ela, conjugado com ela. Quando as pessoas olharem para o Cris, eles vão saber que existe uma mulher conjugada com ele, e essa mulher é a Priscila. Eles vão olhar e ver isso. Assim acontece com a Letícia e o André, assim acontece com a Nancy e comigo. É assim que é. As pessoas vão olhar para o Weber e vão ver, existe a Nancy conjugada com ele. E essa conjugação é uma conjugação eterna em amor e não tem nada que separe. Nada. Só tem um jeito de essa comunhão acabar por esse tempo, é quando a gente não está aqui na terra. Um está e outro não está. Né? Assim, essa comunhão não tem nada que separe, só quando a gente não está mais aqui. Um foi para o céu, o outro ficou. Né? Se não está junto. Né? Então, essa comunhão, ela é uma apoteose da relação que deve acontecer entre Cristo e o seu povo nesse último dia, irmãos. É por isso que o casamento é muito atacado. Não é tão difícil de ver os próprios cristãos considerando a possibilidade de separação, e até separados, e até pastores, e até uma quantidade imensa de pessoas dizendo até que é normal. Se não deu, não deu. Se não deu, é uma coisa terrível. É absolutamente bárbaro. Não existe essa opção. Não existe. Né? Mas e se ela acontece? Como Moisés disse, pela dureza do coração acontece. Então, por que as pessoas mantêm uma terceira pessoa entre o marido e a mulher? Por que eles fazem isso? O que é isso? Isso é casamento? Não, isso é adultério. Isso é destruição. Por que as pessoas mantêm uma relação de terceirização entre Cristo e o seu povo, o seu corpo, a sua noiva? Por exemplo, religião, cristianismos, denominações. Por que as pessoas fizeram isso? Já falamos para os irmãos, historicamente, onde isso começou. Onde isso começou? A maioria quase absoluta dos crentes não sabem isso, irmãos. Bom, se os crentes não sabem isso, historicamente, eles ficam vulneráveis a achar que é assim mesmo, que está certo. Né? Ano 250, pesquisem aí no Google, Escola de Hermenêutica de Alexandria. A maioria nem vai perguntar, eles não querem saber, irmãos, eles já não têm capacidade mental. Os crentes perderam a capacidade de pesquisa. Eles não querem saber. Você fala que lá na Escola de Hermenêutica de Alexandria começou isso. O que começou lá?
Aí, não é que começou lá, ela, vamos dizer, sedimentou lá, tomou forma acadêmica e foi para dentro do Império Romano. O Constantino utilizou a Escola de Hermenêutica de Alexandria para formar essa primeira ideia de um cristianismo interpretativo. Qual que é a ideia? Você, com o tempo, tem que interpretar a Bíblia de acordo com o tempo. A Escola de Hermenêutica de Alexandria diz isso. Então, vai surgir uma quantidade de interpretações conforme o tempo vai passando. E é assim que é hoje. De modo tal que todas as interpretações, como a gente chegou ao século XXI, aqui no Brasil, por exemplo, com 1000 denominações evangélicas. 1000! Isso é uma aberração, né? Cada um com uma crença a respeito de Cristo. Para cada uma, Cristo é uma coisa. E os crentes acham isso certo, né? Já a escola de hermenêutica de Antioquia, onde Paulo viveu, lá em Antioquia, seguia a linha absolutamente verdadeira de Cristo, que dizia assim: a Escritura não pode ser interpretada. Não pode. Então, no entanto, nesse último dia, a segunda besta, que é número de homem, vai trabalhar na mente das pessoas para que eles aceitem a dúvida. Tenham certeza da dúvida. Como é isso? Se você falar assim, gente, tem 10 denominações, 1000 denominações, como disse o Kierkegaard, aquele filósofo, teólogo, interpretações serão 1000, e é muito difícil lidar com isso, né? Então, é claro, é impossível lidar com isso. Mas os crentes vão dizer, existe uma unidade Irmãos, unidade na diversidade, isso é teologia do diabo. Unidade na diversidade está descrita pela legião de demônios que estava dentro daquele moço, logo que Jesus encontrou aquele moço lá no cemitério. Jesus perguntou para ele assim, qual o teu nome? Ele disse, legião. Legião é diversidade de demônios, de acordo com a categoria do exército romano. Legião é 7.000 soldados. 7.000, isto é, e até é muito interessante o número 7 ali no caso. Ele está utilizando uma quantidade absurda de ideias malignas dentro desse moço, que ele não tem mais perfeito juízo. Isto é, ele não consegue mais ser ele mesmo. Se a pessoa já interpretou o Senhor uma vez, ele já não é mais o Senhor. Já não é mais. Nós não temos autoridade para interpretar Jesus, interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, interpretar qualquer coisa de Deus. Se nós não sabemos, nós precisamos ajoelhar e orar e dizer, Senhor, eu não sei, mas eu não vou interpretar. E eu quero pedir a Ti que o Senhor me mostre. Eu quero saber. Eu quero saber. E Deus vai te mostrar aquilo que é na palavra que é, né? Então, a gente está falando isso, irmãos, porque no último dia, que é esse que a gente está vivendo, nós somos chamados pelo Senhor a uma comunhão conjugal. A comunhão conjugal não aceita interpretação de prostituição, não aceita. Se eu tiver uma mulher além da Nancy, já pensou? Deixa eu pegar um copo d'água aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado. Se eu tiver uma outra mulher no lugar da Nancy, não precisa ser no lugar, pode ser junto, vamos dizer. Junto com a Nancy. Aí eu vejo, por exemplo, vamos supor que seja uma mulher com nome bíblico. Né? Uma tal, sei lá, de qualquer nome bíblico. Ruth. Aí tem o nome de Ruth. Aí a Nancy fala assim, mas você tem uma outra mulher? Eu falei, mas é bíblico. Né? É uma mulher com nome bíblico. Mas não adianta, é um absurdo o nome bíblico. A pessoa, não é bíblico. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas Abraão teve não sei quantas mulheres, não sei mais quem teve não sei quantas mulheres. Erraram! Erraram! Né, irmãos? Erraram. Então, não adianta. Deus várias vezes falou com o seu povo assim, vocês estão em prostituição comigo. Como que é prostituição com o Senhor? É você estar interpretando a palavra, dando lugar a alguma coisa que a palavra de Deus não afirma, e a pessoa diz
afirma. Por exemplo, Apocalipse. A quantidade de irmãos, já falamos isso algumas vezes também, né? A quantidade de cristãos que têm uma dificuldade, ou até mesmo, não só dificuldade, às vezes já não tem mais isso como dificuldade. Eles têm isso como teologia. Eles dizem assim, o professor, quando dava aulas, professor, nos explique as correntes de Apocalipse. Irmãos, as correntes de Apocalipse são as correntes do inferno, irmãos. Elas são arrastadas pelos castelos, as masmorras, porque não existe correntes em Apocalipse. Não existe corrente em Apocalipse, irmãos. Apocalipse só tem uma palavra do começo ao fim, é Cristo, né? Mas os crentes desenvolveram correntes apocalípticas, isto é, bom, não é só lá em Apocalipse. Quantas vezes tentava dar aula sobre Espírito Santo? E o pessoal dizia assim, pastor, professor, fale-nos das doutrinas sobre a pneumatologia, como diz os livros de teologia sistemática. Falei, meus queridos alunos, isso são erros absurdos, equívocos absurdos. Não existem correntes sobre o Espírito Santo. Ah, mas por que aquele lá fala línguas, porque aquele não fala, porque aquele voa, porque aquele rola, porque aquele uiva, porque aquele late, porque aquele crente pula, porque aquele crente pipoca, porque aquele crente sobe pelas paredes, porque aquele crente não sei o quê. Não sei porque eles fazem isso, mas biblicamente que não é. Né, irmãos? Eu sei, em alguns casos, por que eles fazem isso. Eu já estudei profundamente essas psicopatias, ou pneumopatias, né? Mas os crentes aprenderam a dizer que tudo isso está certo, né? Então, o Natal acontece aqui em Lucas, no capítulo 24, irmãos. Lucas 24. Agora, queria que todos nós chegássemos ao versículo 25. Né? Lucas 24, 25. Jesus está dizendo assim, olha. Bom, depois de Jesus falar com eles, andar com eles, né, e caminhar com eles, eles mesmo assim não conheceram Jesus. Já pensou, irmãos, andando junto, não conheceram, né? Irmãos, diz aqui, então, esse negócio do Natal, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor para que as pessoas possam, de fato, ter uma ideia trabalhada pelo Espírito, em profundidade tal, que as pessoas saibam que Natal é a revelação de Jesus Cristo, que vem desde uma eternidade até a outra, e que cuja plenitude já aconteceu em termos cronológicos, já aconteceu há 2000 anos atrás. A plenitude, vindo a plenitude, pronto, Jesus está lá. O que vai acontecer? Quando nós olharmos para o futuro, o que nós chamamos de futuro cronológico, não tem nada para acontecer em termos de teologia que seja maior que Cristo. Não tem nada maior. Já aconteceu, é Cristo. É Cristo. Ele é a plenitude. A vinda do Senhor, a parousia de 2 Tessalonicenses ali, a vinda do Senhor, ela vai acontecer, mas não é maior que Ele mesmo que já veio. Mas pode acontecer que cristãos, escatologicamente, eles, já falamos outro dia, eles têm a ideia de que Natal é um evento assim meio simples, importante, mas simples. Aí depois a vinda do Senhor, aí sim, aí é glorioso. Mas como é glorioso se a plenitude é quando Ele veio? Ali que é glorioso. A vinda não é gloriosa? É gloriosa. Igual. Em Cristo tudo é glorioso, tudo. Jesus quer que nós tenhamos um coração, irmãos queridos, todos nós, não localize dentro do tempo a questão de Cristo. Não localize dentro do tempo. Não caia na armadilha cronológica.
Localize a tua escatologia em Cristo. Cristo, Ele, diz a palavra, né? É o mesmo. Hebreus 13, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Lá em Apocalipse, no finzinho, capítulo 22, Jesus diz assim: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. No começo também, Apocalipse 1:8. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele está preparando o nosso coração, irmãos, para que no último dia que nós estamos vivendo, nesse último dia aqui, a gente não perca esse amor conjugal, entrelaçado com Cristo, né? Esse amor conjugal. A mulher de Cântico dos Cânticos, Cantares, ela estava longe do seu amado, vamos dizer, fisicamente assim. Como nós estamos, vamos dizer, fisicamente longe de Jesus. Mas ela dizia assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Quer dizer, não tem ninguém entre eles. Será que tem crentes ainda hoje? Será que existem crentes que consigam viver uma relação, vamos dizer, entre aspas, né, só com Cristo? Eu já vi muitos crentes não conseguirem deixar o ambiente de igreja, porque eles pensam que a igreja é bíblico, e não é. Você perde a relação com o teu esposo por viver com uma prostituta chamada igreja. A prostituta chama-se igreja. É igual eu falei agora há pouco. Tem uma amante minha que tem um nome bíblico. Vamos dizer, se eu falasse isso. É um nome bíblico. Então tá bom? Tá legítimo? Claro que não. Não. O nome igreja não dá direito de ninguém, o termo igreja não dá direito de ninguém colocar a sua vida naquilo. A sua vida precisa estar em Cristo, e essa é a palavra do último dia, essa é a profecia do Senhor, para que o seu povo santo, ame de todo o coração o Senhor Jesus. Ame de todo o coração a Cristo e viva conjugalmente com Ele, ainda que Ele esteja longe. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E diz assim lá em Cantares: e o meu amado tem saudades de mim. Né? Não coloque o nome no corpo de Cristo de igreja, porque não é colocado esse nome em lugar algum na Bíblia. Na Bíblia não, mas a partir da escola de hermenêutica de Antioquia, sim, eles colocaram para poder promover o adultério, que as pessoas se colocassem dentro de um lugar chamado igreja, dizendo que igreja é que é o corpo de Cristo, que igreja que é a noiva de Cristo. Isso é o que se tem nos livros de teologia a partir de ano 250, da escola de hermenêutica de Antioquia. Na Bíblia não há isso. A palavra ekkalel, eclesia, significa simplesmente, no seu nome primário, seu significado primário, o nome é aqueles que Jesus chamou para si. Aqueles que foram formados por Ele. Não tem Ele formando uma coisa chamada eclesia. Ele está usando esse termo para simplesmente dizer: pessoas foram chamadas para formar o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo. E então não tem uma instituição formada, e nem de conotação física e nem espiritual. O que existe é o corpo de Cristo. Né? Então, o ato de você manter-se fiel a Jesus nesse último dia, fidelidade a Cristo, né? Essa é a mensagem profética para o último dia. Para nós estarmos com nossos olhos firmes, olhando para o Senhor. Mesma coisa quando a gente viaja. Às vezes eu viajo, né? A Pri viaja para algum lado, o Cris viaja para o outro lado, né? Às vezes eu encontro alguns comissários também no voo e converso com eles assim: eu sou o pai da Priscila e eu sou o sogro do Cris. Aí eles falam assim: aquele casal 20. Aquele casal 20, quer dizer, é o modo deles dizer carinhosamente: conhecemos. Né? Então, quer dizer,
tem uma identidade de amor, de fidelidade. Eu me lembro muito bem quando a Pri, lá na escola de comissários, todos os comissários respondendo as perguntas, por que você quer ser comissário? Eu participava junto lá, eu ficava junto com a Pri ali, porque eu ia levar ela todo dia, e um dizia, não, porque eu quero construir minha carreira, não, porque eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Aí chegou a vez da Pri, por que você quer ser comissária? Ela falou, porque eu quero casar. Mas, gente, isso foi uma coisa impressionante, eu não quero casar. Mas o que é isso? Ninguém nunca ouviu um negócio desse? Quer dizer, o principal objetivo meu é o meu marido. O principal objetivo do meu marido é a minha esposa. Irmãos, assim é a bênção que Deus tem. Claro que o pessoal vai achar muito esquisito uma coisa dessa. Mas eles estão aí, ó, quantos anos de azul mesmo? 8? 8 anos de azul. Estão ali, ó, indo em frente. Os dois. Mas e de casados? 6 anos de casado, né? Estão aí firmes. Então, tem sido uma bênção. Assim está o Dré com a Letícia com o Dré lá na Guatemala. Chegava lá na Guatemala, um dia depois de muita oração, o Dré lá sozinho, um dia ele falou assim, pai, está uma luta, eu aqui sozinho. Aí eu falei, eu sei, filho, é uma luta. Aí eu comecei a orar muito, orava. Até que um dia, depois de orar, o Dré ligou. Falando assim, pai, sabe o que aconteceu? A empresa está pagando uma passagem para um parente. Tu queres vir? Eu falei, quero. Então, vamos ver. Aí eu falei, filho, eu vou em nome de Jesus. Aí comecei a orar. Aí cheguei lá no edifício Santorini. Aí bati lá. Aí nós chegamos lá, né, no edifício Santorini. Meu filho, antes de entrar aqui, deixa-me falar uma coisa, meu filho. O Senhor vai te abençoar com uma esposa. E o André falou assim, mas como? Eu falei, eu não sei. Mas isso é a coisa do Senhor, eu não sei. Eu estou falando que o Senhor me falou no coração. Mas o Senhor vai te abençoar. Aí tá bom, pai, tá bom, então vamos nós. Aí a gente começou, tal, e o André foi comigo, me levou lá em Tikal, e a gente vai e volta, vai lá embaixo, vai lá em cima. Aí um dia, nós fomos naquelas praias lá do sul, e vai para lá e para cá. Até que um dia, assim, o André foi lá, e começou a ter um contato via internet, e daí daqui a pouco ele encontrou uma moça, né? E essa moça, parecia que era mesmo uma moça, até que ele falou assim, ô pai, será que é mesmo uma moça? Eu falei, não sei, mas Deus sabe. E lá do lado da Letícia perguntaram assim, será que ele é mesmo um moço? Aí falou, eu não sei, né? E assim, numa situação dessa daquilo, eles se casaram, né? E eles são hoje uma família, e tem aqui a dona Samira, né, irmãos? Tem a dona Samira, olha aqui, ó, filhinha deles, tá vendo aqui, ó? Eu já tô aqui pra te dar um beijo. Tá vendo? Maravilha, né, Samira? Aham. Maravilha. Então, irmãos, a mesma coisa, queridos irmãos, Jesus, ele é aquele amado que lá de longe, vocês têm experiência de encontrar com alguém de longe e amar, e não perder o amor, só porque está longe, né, irmãos? Às vezes eu viajo, Nancy ontem veio na minha frente, eu falei, mas minha amada foi, e agora como é que eu vou fazer? Aí depois fomos nós, né? Mas aí depois nós conseguimos nos encontrar, graças a Deus. Mas lá de longe a gente ficava pensando, eu sou do meu amado é meu, e meu amado... Irmãos, a palavra hebraica para saudades, é muito importante. É uma palavra que é usada para... Olha, tá vendo esse cachorro? Essa é a palavra. Só que para leão. É para leão. Porque ele é leão. É um leão. Isso, é assim mesmo. Tá vendo? A palavra... Faz o leão aí de novo. Isso. Essa palavra é usada para saudades. É o rugir de um leão que ele quer alcançar a sua presa, no sentido assim, né? Porque ele gosta de fazer assim, ó. Isso, ele quer muito chegar lá. Vocês já viram aquela cena do leão correndo, olhando para uma presa e correndo na pradaria? Dá uma olhada. Aí ele fica preso na grade. Fica preso na grade. Essa palavra... Aí a polícia prende ele. Ai, que leão, terrível, né? Mas então, irmãos, essa é a palavra que o leão quer alcançar. O meu amado, diz lá na palavra de Deus, que é Jesus.
O meu amado Jesus, ele está vindo, irmãos, ele está vindo na nossa direção com... Você tem que ter isso na imaginação. A gente tem que ter isso no imaginário. A nossa mente está cheia de coisas esquisitas no nosso imaginário. Ela tem, lá nos Estados Unidos, a APA, que é a Associação Psicológica Americana, ela diz, estudando as mentes dos norte-americanos, irmãos, ela disse que 1000 ideias por minuto passam na cabeça dos americanos. Já sabe lá o que é 1000 ideias por minuto? E ele diz assim, nós não sabemos se essas pessoas que recebem 1000 ideias por minuto sabem processar essas ideias. Eles não sabem. Nós temos quase certeza que eles não sabem mais. Então, nosso imaginário precisa ser cheio da palavra de Deus. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e fazer com que ela ocupe lugar no nosso imaginário. Jesus usou tantas palavras para enriquecer o imaginário, irmãos, tantas, que o Cecil de Maio, aquele que fez o primeiro 10 mandamentos, com que ganhou 8 ou 9 Oscars, ele diz assim, o lugar que me inspira, e não tem lugar maior no mundo para encontrar inspiração para fazer qualquer coisa do imaginário, é a Bíblia. A Bíblia, né? Mas é claro que hoje a Bíblia está sendo afastada do imaginário das pessoas. Nós não podemos deixar. Sobre tudo o que tu tens que guardar, guarda o teu coração, guarda o teu imaginário, encha eles de conteúdos da palavra de Deus, não academicamente, mas de profundidade de amor. Imagine a tua amada, imagine o teu amado, imagine o teu lar, imagine as coisas de Deus para você. O Senhor vindo te buscar. Imagine o Senhor como plenitude. Irmãos, diz aqui em Lucas 24, 25, Jesus diz assim, olha, aí que está. Ó nécios e tardos de coração, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí, lá no versículo 26, ele diz assim, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, né? Quer dizer, toda a grandeza dos acontecimentos desse último dia, que nós fazemos parte, como corpo de Cristo, como a noiva que olha para o seu amado e sabe que ele virá, esse povo santo que não tem mais ninguém terceirizado, só Jesus é o nosso Senhor, só Ele é aquele que nos orienta e dirige, né? Esse caminho nesse último dia precisa acontecer a evidência dos filhos de Deus, a evidência, as pessoas têm que, Senhor misericórdia, mas há poder e graça em Ti para fazer com que as pessoas olhando para mim, quando eu falo, eu sei que é difícil para mim, mas para o Senhor não. As pessoas vão olhar para você onde você estiver e vão dizer, eu vi Jesus hoje. Né? Irmãos, as pessoas se atrapalham no sentido da palavra, por exemplo, visão. Né? A visão na Escritura não é alguém ficar tendo elucubrações mentais, imaginando que o outro que não pode viajar porque vai ter dor de cabeça, porque vai bater o carro, ou que vai ficar com sei lá o que, dor nas costas. Né? Visão é toda vez que a palavra visão aparece na Escritura é para dizer que aquilo que Deus mostrou, que é a palavra de Deus. Irmãos, em Apocalipse, vai ver quantas vezes aparece a palavra João viu. A palavra, olha, eu de novo apareci ali. Né, irmão? Eu vou ali no lugar, eu vou. Não está atrapalhando. Irmãos, quantas vezes Jesus deixou registrado lá em Apocalipse? Né? Lá em Apocalipse, ele deixou registrado. Né? Jesus deixou registrado em Apocalipse a palavra João viu. E João viu. O que ele viu? Ele viu Jesus, ele viu as coisas de Deus. Então, o Senhor quer que nós mantenhamos os nossos olhos, porque Ele quer mostrar Cristo para nós. E que quando Ele encher o nosso coração cada vez mais de Cristo,
As pessoas precisam ver a evidência de Cristo em nós. É claro que isso é uma luta, mas não pode ser negligenciado por nenhum de nós, meus queridos. Cada um dos irmãos que estão aí na internet, nas casas, em tantos lugares, como Paulo fala, nós que estamos aqui, vamos colocar o nosso coração de tal modo que nós queiramos ser a evidência de Cristo, né? Tem gente que fala assim, ó, Natal é Jesus nascendo no coração de cada um. Aí o pessoal chora. Isso é um absurdo, irmãos. Natal não é nada disso, Jesus nasceu no coração de ninguém. Irmãos, Natal é isso, é a revelação de Jesus Cristo. É quando Deus revelou Cristo lá, desde lá da eternidade passada até a plenitude, a eternidade que nós viveremos e a plenitude. E essa bênção de podermos viver no último dia, como guardando os mandamentos, quer dizer, a palavra, olha só. Olha só o versículo 27, para a gente estar concluindo aqui, ó. 27. E começando por Moisés, começando por Moisés. O que é isso, começando por Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Salmos. Começando por Moisés, né? Tá vendo? Quer dizer, Jesus foi lá com aqueles 2 de Emaús e ficou com eles ali. Já pensou Jesus ensinando para a gente, pegando Gênesis e começando? Jesus chegou assim e falou, vamos começar por Gênesis. Então, Né, irmão? Já pensou, irmão? Jesus, irmão. Vamos começar por Gênesis, meus queridos? Aí eles falaram, vamos. Aí Gênesis, começou por Gênesis. Aí foi depois Êxodo. Né? Obrigado, viu? Depois eu ponho. Aí foi por Êxodo, Levítico. Irmãos, tem um professor meu, que agora está no céu, ele falava assim, quando vocês tiverem 20 anos de pregação, vocês comecem a falar sobre Levítico. Né? Então, Levítico é um livro de Deus. E aí agora a gente está falando dele. É um livro da Bíblia. Sabia que eu adoro sorvete? Que maravilha. Eu adoro sorvete de chocolate. Eu também gosto muito. Viu? Eu gosto muito. É assim mesmo. Né? Então, irmãos... Tudo a ver com Levítico. Números. Né, irmãos? Números. O pessoal fala assim, números é muito chato. Irmãos, mas números... Não, então vai. Deuteronômio. Né? E assim vai. Aí depois ele começou, depois que ele fez essas palavras, diz aqui no versículo 27, que aí ele foi para os profetas. Aí ele foi indo. O que são profetas? Profetas? São as pessoas que o Senhor chamou para falar dele. Sabia que eu adoro sorvete de morango de novo? Sorvete de morango? Você comeu peru? Não, Não? Então, irmãos, maravilhoso é o Senhor em... Olha lá o Pai. Olha a cara do Chico. Você quer vir aqui no colo? Olha a cara dele. Ele está fazendo... Irmãos, o Chico... Você quer vir aqui? Você é o Papai Noel. Vem, Chico, vem. Vem, Chico, vem. Eu tô encarando você. Olha, tá lambendo. Irmão, tá lambendo. Vamos pegar o Chico, vai. Vem cá, Chico. Vem cá, vem. Ele se afasta. Ele se afasta. Irmãos, ele foi embora. Mas me lambeu um monte. Ele faz assim também, espirra. Irmãos, é uma bênção muito grande. O Senhor cuidadosamente nos chamar a esse amor, né? Essa relação. Fica aqui essa palavra para todos nós, quando Jesus diz assim, ó, expunha-lhes o que a seu respeito constava. Expunha, falava. Jesus falava um monte. Onde você machucou? Em algum lugar. Né? Olha lá. Tudo o que a seu respeito consta em irmãos, todas as escrituras. Imagina. Né? Todas elas falam de Cristo. Todas elas são o corpo de Cristo. Nós somos feitos também o corpo de Cristo. Nós vamos estar orando, né? Pedindo ao Senhor mesmo
que cada um de nós, em cada lugar que a gente estiver, né, celebrando, né, celebrando o Senhor Jesus, vai ter. Irmão, nós vamos ter a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma celebração do Senhor, né? Celebração do Senhor. O que celebra a ceia? Que o Senhor nos fez como seu corpo. A nós nos fez. Corpo? É um corpo, assim, ó, corpo. Ele nos fez como um seu corpo e nós somos corpo de Cristo, né? Você, papai e mamãe fez você. Olha que bonitinho. Eu quero um presente de Natal hoje, quando Papai Noel me dá. Quero uma boneca falando. Você quer? Então tá. Vamos ver se você vai ganhar, né? Vamos ver o que vai acontecer. A história vai... Quando Papai Noel vai chegar, vovô? Ele já veio? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ainda só o Papai Noel lá na TV. Tá vendo? Mas é o papai do céu. Eu vou ficar com essa cópia pra assim. Essa coisa linda. Ô, vô, você já viu uma cobra na selva? Eu ainda não. Eu tenho que ter medo, eu saio correndo. Eu não quero ver, não. É claro que você viu hoje. O que é hoje? Já pensou? Tem que tomar cuidado. Irmãos amados, vamos celebrar. Olha, a bênção de estarmos juntos no Senhor. Irmãos, tanta criançada tem me confundido com o Papai Noel. Outro dia eu estava lá no shopping. Eu vi aquela criança olhando para cima e ria. Eu, né? É, você. Sou eu mesmo. Irmãos, por favor, pode passar. Todo mundo que está aí também, peguem o suco, a fruto da videira, né, porque nós vamos celebrar de que de fato sabemos e reconhecemos e celebramos que Cristo é mesmo aquele que no seu corpo, celebrado aqui, nos fez corpo dele também. Por isso que ele falou, vocês são o meu corpo. Vocês são o meu edifício. Irmãos, não tem mais nada nem ninguém. É Cristo nos fez corpo dele. Então agora, não deixe a tua mente guardar nada que não seja isso, né? Se você está vivendo uma situação, né? Uma situação em que exista um terceiro elemento entre Cristo e você, abandone esse tipo de coisa. Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4. Diz assim, ó, sai de qualquer coisa que seja prostituição, povo meu. Deixa. Eu quero cuidar de vocês. Quando o Senhor pegou Adão e Eva, irmãos, ele os abraçou com Cristo. Deus abraçou Adão e Eva com Cristo. Não tenha medo de Cristo. Não tenha medo de Deus. Ele os abraçou com Cristo. E os fez ser vestidos de Cristo, como fez com a gente. E esse último dia vai ser assim, né? Uma luta, um confronto entre tudo que não é com aquilo que é. E agora nós estamos celebrando aqui Mateus, está escrito em Mateus 26, né? Opa, cuidado para descer, vai ali. Mateus 26, né? Jesus disse assim... Ele falou assim, todo mundo vai lembrar. Mas Jesus falou assim para eles. Opa, cadê? Aqui. 5, 26. Irmãos, Jesus disse assim, ele pegou o pão. Quando Jesus pega o pão, ele está mostrando dele mesmo, meus irmãos. Porque ele é o pão vivo que veio do céu, né? Ele pega dele mesmo. Eu sou o pão. E do pão vivo que veio do céu, nós somos o povo que também é pão com Cristo. Isso significa Eucaristia. A palavra eucarístico. A Eucaristia não é um pedaço de pão virar Cristo. Nada disso. Isso é um absurdo. Feitiçaria pura, né? E também o suco. É o suco.
Eucaristia, a palavra eu significa aquilo tudo que é bendito. Caris é a graça bendita. Quer dizer, nós, a graça, caris é a graça. Quer dizer, a graça bendita é o quê? É Cristo e nós, um só corpo. Nós somos o povo gerado por Cristo. Esse é o mistério e o milagre do corpo de Cristo que anda sobre a terra, um corpo vivo. Esse é o povo eucarístico. É a graça que Deus deu essa graça. Nós precisamos vivê-la. E essa celebração significa assim, lá em Coríntios, Paulo, pelo Espírito, diz assim: examine você a você mesmo. Pense sobre isso que você ouviu. Saiba que é isso. E queira de todo o teu coração assim. E então, quando você de fato no teu coração disser: eu quero, Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos fez dessa forma e nos quer assim, então você tem o direito e a autoridade, então a graça de celebrar. E pode celebrar. E deve celebrar. Né? Então, aqui ele diz assim, ele disse isso. Né? Deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, vocês são o meu corpo. Então, como o Senhor ensinou, vamos comer. Senhor querido, nós, juntos aqui na casa do teu servo Edson, e nós agora celebramos o Senhor. Todos os irmãos que estamos aqui juntos, e os irmãos amados e santos do Senhor, que estão em tantos lugares, Senhor, nós celebramos o Senhor. Celebramos o que o Senhor fez lá naquela cruz, no teu corpo, e por nós, nos fazendo o teu corpo também, a partir do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Senhor querido, nós também pedimos pela irmã Cláudia e pela irmã Raíssa, que talvez agora estejam voando para o Brasil. Pedimos que o Senhor guarde e traga elas na tua graça e paz. E nós sabemos que muitos irmãos estão viajando e encontrando tantos outros queridos familiares ou indo para alguns lugares. Também pedimos a tua bênção, Senhor. Nós precisamos tanto de ti. Obrigado por nós podermos elevar os nossos olhos do coração e te ver ainda de longe assim, mas ainda também de perto, nos mistérios da tua revelação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e ele mesmo falou isso, que o sangue dele está sendo derramado e então ali gerando o perdão, a justificação, a geração da nossa vida, a vitória sobre a morte, né? A ressurreição. Irmãos, ele nos deu o corpo de sua ressurreição para nós vivermos no ato que está sendo celebrado aqui. Nós celebramos que agora nós possuímos o corpo da ressurreição de Jesus por causa do que ele mesmo fez. Então nós estamos assim celebrando. Mas também ele falou: vocês estão celebrando a minha parousia, quer dizer, o dia da minha presença física gloriosa, e que nós não vamos achar ele diferente do que ele já é para nós agora. Ele é o mesmo amado, né? Nós vamos sim abraçá-lo, mas é o mesmo amado, né? Mas essa celebração também é assim. Então, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Senhor querido, nossas crianças estão crescendo. O Senhor tem nos dado tanta graça
de nós vermos nossos filhos crescer e crescendo também em estatura, sabedoria e graça diante de Ti e diante dos homens, Senhor. Oh Deus, esteja arrumando nossas vidas cada dia, Senhor, cuidando, abraçando-nos com o Senhor, nos conduzindo no Senhor, nos revelando o Senhor. Que seja cada momento de nossas vidas a evidência, Senhor, nesse último dia, que não tem mais outro dia, amanhã já é o dia da Tua vinda. Então que todo mundo aqui, todos os irmãos, possam ser confundidos, né? Assim, como que olhando as pessoas para cada um de nós, eles possam pensar no seu coração que estão vendo Jesus. Senhor, abençoa com essa bênção, Senhor. Porque essa é a distinção do último dia. Porque nós estamos olhando para todo lado e vendo marcas da besta. Pessoas que quando olhamos, nós podemos dizer, sim, lá tem uma coisa bestial. Mas só há um jeito de vencer essas trevas e de ser o impacto e de derrubar as portas do inferno e de ser um povo que te honra e vive as dimensões dessa relação amorosa contigo. É esse jeito de andar no Senhor. Ó Senhor, nós aqui celebramos na casa do Teu servo, e todos nós, onde cada um está, nós celebramos o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, né, amados? Vamos ficar firmes. Amém. Né? Amém. Obrigado, Edson. Uma pipoca. Quer um? Irmãos, a Samira mandou pipoca para todos nós. Todos, Deus abençoe. Agora vamos fazer um tchau para a turma. Tchau. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, turma. Irmão Cris, a irmã Priscila, o Felipe, o irmão André. Deixa eu virar aqui, peraí, irmãos. Aqui está a irmã Letícia, fazendo tchau, a irmã Nancy, a irmã Sônia e a minha mãe, Dona Maria, né? E nós somos gratos a Deus. Cadê o Edson? Está para lá. Opa. E aqui nós aqui, ó. Corações, olha, corações com pipoca. Irmãos, Querem um, pessoal? Querem pipoca? Ela tá salgada, comem devagar. É isso mesmo. Não come muito rápido, senão engasga. Senão vai ficar com dor de barriga. Tchau. Tchau. Amamos vocês, queridos. Olha, Edson, Deus abençoe. Tchau. Cadê ele? Tchau. Mais uma vez. Depois engole não água, porque faz mal. Só um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa, vamos nos falando, queridos irmãos. Deus abençoe todos. Saudades, em nome de Jesus. Um grande beijo. Olha, corações também para eles, né? Corações? Sim? Maravilha. Tchau.